Olá pessoal, boa noite. Então, hoje por aqui no Super Talk, comigo mesmo. Hoje eu resolvi falar de um tema que eu acho que é de certa forma relevante para os negócios, né? Que é falar um pouquinho. Oi Marcele, boa noite! Que é falar um pouquinho sobre o mundo online e o mundo offline dos negócios. E aí eu resolvi contar um pouquinho da minha experiência né, nesse movimento de transição, entendendo quais os possíveis benefícios, os desafios que eu vejo enfrentando os dois mundos, né? E algumas possíveis soluções, enfim, falar um pouquinho desse universo. Para quem não sabe, para quem ainda não conhece, o Super Talk é um bate-papo que a gente faz aqui uma vez por semana, toda quinta-feira, às 19h30 do horário Brasil, que tem o objetivo de trabalhar temas ligados a negócios. Oi Simone, boa noite. E esses temas vão sendo desenvolvidos ao longo de um bate-papo com pessoas reais, né? A gente fala que é uma coisa meio Marisa, de mulher para mulher. Então a gente traz convidados, normalmente pessoas que estão no mundo do empreendedorismo, estão empreendendo e vivendo os seus desafios. E a gente também traz pessoas que têm temáticas, que têm... Outro dia a gente trouxe uma pessoa falando de ansiedade, uma outra pessoa falando sobre imagem nos negócios, e trouxemos algumas pessoas falando dos negócios e dos desafios. Mas hoje a gente vai falar então do mundo online, mundo offline, a partir da minha experiência, do que eu venho vivendo. Então, eu a vida toda trabalhei no mundo presencial dentro dos negócios, né? Pequenas e médias empresas, algumas familiares, normalmente familiares, que também é a grande característica dos empreendedores de pequenas e médias empresas. Normalmente são empresas familiares, são empresas que têm no seu contexto as pessoas da família trabalhando, ocupando os postos, enfim. E sempre foi muito presencial o meu trabalho, né? Eu sempre estive nesse universo a partir do ombro a ombro, do chão de loja, do chão de fábrica, do chão do negócio, né? Eu sempre estive muito com o olho ali, no momento, no lugar, no espaço. Então, eu conheço muito esse universo presencial dos negócios. Mas em função de um movimento de transição de vida, e ao mesmo tempo criando uma metodologia para poder trabalhar com essas consultorias, que facilitou muito meu trabalho, né? Então, a hora que a gente cria um método para trabalhar, né? Um processo que ajuda e que auxilia a gente dentro dos negócios, a gente ganha produtividade, a gente ganha tempo, então isso facilitou muito. E aí, quando eu fui para esse movimento de vida, que foi mudar de país, enfrentar os desafios de um novo país, que agora, fazendo um parênteses bem grande aqui, realmente, e estou fazendo um parênteses mesmo, né, para contar um pouquinho dessa experiência que eu acho que também faz parte. A gente cria uma expectativa quando vai viver num país, mesmo numa cidade, né? A gente vai para uma cidade nova e a gente cria um cenário na nossa mente, uma expectativa, e muitas vezes isso não acontece. Então é um tremendo desafio, e aliado a isso, eu tinha também o desafio de adaptar o meu trabalho ao trabalho online, porque eu entendia que a partir do momento que eu fizesse esse trabalho online, eu iria ter possibilidades de fazer toda a minha vontade, que era morar na Europa, tendo um ponto em Portugal, né? Então, assim, Portugal é um local onde eu moro, mas a minha vontade é de explorar a Europa, conhecer outros países, viver um pouco a cultura dos outros países a partir de um trabalho online. E aí, com a metodologia na mão, eu comecei a entrar nesse mundo virtual, né?
entendendo, num primeiro momento, que o meu trabalho seria feito apenas online. Ok. Então, assim, como é que eu vejo as diferenças, né, entre os dois trabalhos? São ambientes diferentes, onde no mundo online existe um esforço um pouco maior, né, porque você muitas vezes não está vendo algumas coisas, você vai muito pelo relato, né, do que está acontecendo. Mas eu acho que na essência, se a gente souber se adaptar, aí vem uma qualidade que a gente precisa desenvolver, né, que é a flexibilidade, a adaptação, desenvolver novas competências para a gente poder fazer esse trabalho online. Olá, Riba, olá, Clinton, bem-vindos, boa noite. Então, assim, as diferenças são de ambiente. Eu nem diria que são diferenças do negócio em si, porque o negócio, trazendo a minha trajetória, o meu lugar, né, o que eu faço, não mudou. O que muda é a forma de conduzir. Trazendo isso, né, pensando nas diferenças do mundo online para o mundo offline, ou vice-versa, para os negócios em geral, eu acho que é a mesma temática. O escopo do negócio é o mesmo, a única coisa é que a gente precisa fazer adaptações para poder transitar nos dois mundos. E ainda mais hoje em dia, que existe a coisa de você criar os canais de conectividade. Então, para o cliente, não vai importar se você está no online ou no offline. Ele entende que ele está no mesmo lugar. Então, essas adaptações precisam ser feitas para que a gente converse com o online do mesmo jeito que a gente conversa com o offline. Mas aí vem uma ressalva: como é que a gente cria experiência, por exemplo, no online? Né? Como é que a gente cria proximidade? Tem algumas formas que eu acho que podem ser feitas. Você criar formas de estar no Stories, né, para poder trazer conversas com o cliente, fazer perguntas, as enquetes. Então existem formas de você fazer os concursos, criar formas de... Oi, Jaqueline, boa noite, boa noite. Fazer... Edilene, boa noite. Fazer, por exemplo, enquetes, criar ferramentas, criar contextos onde você vai engajar o cliente para que ele sinta que ele está no mesmo ambiente. Apesar dos ambientes serem diferentes, que acho que para mim a grande diferença do online para o offline é o ambiente, o cliente precisa entender que ele está no mesmo lugar, né? Lógico, com as ressalvas, mas assim, a forma que ele é tratado, a forma como é conduzida a gestão, a forma como é dada as soluções para os problemas, a forma como é oferecido o produto, com quem vocês fazem parceria, tudo está sincronizado nos dois mundos. Porque a conectividade para o cliente, ele não pode perceber que ele está em mundos diferentes, ele não pode entrar no teu online e ver o teu negócio como uma coisa completamente diferente quando ele vai na loja. Então, uma coisa é a extensão da outra, né? Apesar de serem ambientes diferentes. Aí eu queria falar um pouquinho sobre os benefícios e desafios de cada um deles. Como é que eu vejo o presencial hoje, né? Quando você tem um negócio presencial, e vamos pensar nele só presencial, quais são os benefícios e desafios? O benefício é que você, de uma certa forma, consegue criar um vínculo com o cliente, porque o cliente está ali na sua frente, né? E a gente pensar numa venda emocional, numa venda contextualizada, você pode criar cenários para que o cliente se vincule a você, pensando no presencial, né? Então, é o bate-papo, é o café que você oferece, é a forma de abordagem, né? Quando você vai visitar o cliente, a forma que você conversa com o cliente, né? A coisa da observação dos comportamentos não verbais, então a forma que ele gesticula, né? Enfim, todo esse cenário é um benefício do presencial.
Um outro benefício, na verdade acho que esse é o grande benefício, porque isso compõe... Olá, boa noite, William. Porque eu acho que isso compõe o escopo do negócio presencial, né? A questão de você conseguir gerar um vínculo com o cliente nesse contexto. Qual que é o grande desafio do presencial hoje? Eu acho que é a questão do tempo. Hoje em dia a gente está com o tempo cada vez mais veloz, cada vez mais reduzido, e quando a gente pensa, por exemplo, em ir naquela loja, ou em ir naquele curso, ou em ir naquele... que aí eu tenho que estacionar, eu vou pegar trânsito, eu tenho um horário marcado, né, que eu não posso assistir depois, é aquele horário que está ali. Eu acho que isso é um grande desafio do mundo presencial. Quais são os benefícios e os desafios do online? Né? Eu acho que é um pouco ao contrário do offline, do presencial. O online, ele te dá como grande benefício você ganhar tempo. Porque o online você tá, por exemplo, terminando de cozinhar, você entra num site para fazer uma compra, você entra numa live para assistir uma live, você cria os contextos mais facilmente e adapta a sua agenda para poder estar nesse universo, né? Para poder assistir ou não perder aquilo que você precisa fazer, aquilo que te interessa, né? Então, veja, as compras de supermercado hoje. Um grande problema do supermercado, na minha visão, gente, eu vou confessar isso, porque isso realmente para mim é um grande problema. Você vai, pega o carrinho, enche o carrinho de coisa, chega no caixa, descarrega o carrinho, pega as compras, coloca no saquinho, que ainda tem que pagar o saquinho hoje, coloca no saquinho, chega no carro, tira o saquinho do carrinho, põe no carro, ou no transporte, onde quer que seja, chega em casa, quer dizer... E no online você compra pelo site, vai lá, escolhe. E uma outra coisa que eu acho que é super interessante, hoje em dia os produtos frescos, quando vêm pela compra online, eles vêm muito melhores do que aqueles que você vai escolher na gôndola. Porque os caras escolhem com o dedo, assim, porque eles não podem errar, eles não podem te entregar um produto de má qualidade, porque você vai reclamar, você... Então, a Visão de Águia está perguntando qual a melhor maneira de gerenciar o tempo. A gente vai falar um pouquinho disso. Deixa eu só falar dos benefícios aqui, dos desafios, né? Então, acho que o tempo, para mim, no online é um grande benefício para o cliente. E para quem é um empreendedor, é a questão da escala, né? Porque você ganha em escala todos os seus produtos, todo o seu serviço. E uma outra coisa... Quando eu falo de escala, que é uma coisa super importante, é a gente aumentar a cauda do produto. Não sei se vocês conhecem um conceito de cauda longa, que é um conceito onde você pode gerar novos produtos dentro do online que, por exemplo, no offline você não conseguiria. Então vamos pensar, por exemplo, numa livraria. Uma livraria tem um estoque físico, né, pensando na loja presencial. Ele não suporta mais do que X volume de livros, né? Porque ele não tem lugar para armazenar. E quando você pensa no site, você tem você tem um estoque infinito que você pode armazenar, e ali você só tem que ter a logística para fazer essa distribuição. Mas você pode ter títulos no online que no offline você provavelmente não vai escolher porque ele não tem tanta saída. Mas isso pode ser um grande diferencial de uma livraria. Ela trabalhar com títulos que muitas vezes outras lojas não trabalham. Isso pode ser um oceano azul, né? Que é aquele mercado onde ninguém navega. Ninguém quer ter os títulos que vão ficar estocados lá e não vão vender quase nunca. Mas no online você pode usar desse artifício, e mais do que isso, você pode se beneficiar disso. Então, por exemplo, uma loja que vende roupa, ela vai ter no seu estoque ali limitado os números que ela trabalha, as cores que ela sabe que os clientes mais compram, porque ela tem um estoque limitado. Mas quando ela vai para online, ela pode oferecer nesse online um universo muito maior de produtos, né? Que na verdade no offline não consegue. Então eu acho que essa questão do alcance também, né? De você alcançar mais pessoas dentro do online.
E o grande desafio, eu acho que do online, é realmente criar experiências com o consumidor. Né? Você criar esse vínculo, criar esse movimento onde a pessoa sente que ela, de novo, ela está no mesmo ambiente, ela tá na extensão do físico. Né? Então ela vai na loja e ela percebe na loja e no online, no e-commerce, no Instagram, aonde quer que seja, o mesmo ambiente, a mesma forma de condução do negócio. Não tem diferença para o consumidor. Então, quando eu vou na loja e faço uma reclamação, quando eu vou no online e faço uma reclamação, ou quando eu peço um produto, ou quando eu peço uma informação, ou quando eu ligo para a loja e mando um direct para o Instagram do meu negócio, a forma de conduzir o atendimento é a mesma, é rapidez, é agilidade, ou não é rapidez e não é agilidade, mas é tudo igual, né? O cliente não sente essa diferença. Isso é super importante e é um tremendo desafio que a gente tem para conduzir os negócios. Agora, qual que é a saída? A saída, olhando hoje, e até falando um pouquinho com o William, que é do Visão de Águia e está aqui com a gente, que ele fala muito isso também, né, que não dá pra gente viver num mundo só offline nem só online, e é muito importante a gente trabalhar nos dois universos, né, então pensar em ter uma loja física sim, e pensar em ter uma loja online. Por quê? Quando eu falo loja, eu tô falando, por exemplo, quem faz consultoria, quem faz cursos, fazer a mesma coisa, vou dar palestras presenciais e vou fazer consultorias online, eu vou ter a loja física e vou ter a loja presencial online. Por quê? Porque você cria para o consumidor uma possibilidade de repente criar essa tal dessa experiência que o offline promove muito, né? Que é a coisa do tá com a pessoa. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu fui casada com uma pessoa que trabalhava no setor de turismo, né? E hoje ele advoga no setor de turismo e é muito famoso nessa área, ele trabalha com associações, etc. Mas ele estava começando na época. E a gente participava, ele participava de muitos eventos e eu ia junto, né? E teve um evento, eu não me lembro quem foi o palestrante, que ele estava falando das agências de turismo, da questão do mundo online tomar conta do mundo, né? Só que dentro isso há muitos anos atrás, eu tô falando de 15 anos atrás, já se falava desse mundo online, dessa tecnologia tomando conta do universo de negócios e como se estivesse engolindo, né? E aquilo era um terror, aquilo aterrorizava o mundo dos empregos, né, das carreiras. As pessoas começaram a ficar apavoradas porque o robô vai tomar conta do meu trabalho, né, e as coisas foram se reinventando, as coisas foram se recolocando, o mundo foi ganhando um novo corpo e vem ganhando um novo corpo, e os trabalhos também estão se readequando e os negócios também se readequando. Mas eu me lembro dessa palestra que muitas empresas realmente entraram nessa onda de que as agências iam acabar, né? Porque afinal de contas o online vai tomar conta. Só que muitas agências se reinventaram. A gente vê hoje a CVC ela tem pontos físicos espalhados pelo Brasil todo. Em todos os shoppings você tem uma CVC vendendo pacote ali para o cliente. Eles fizeram acordos com os hotéis para poder ganhar em escala, para poder ganhar em volume de preços, e criaram pacotes diferenciados que só eles vendem. Então, são empresas que viram na inteligência artificial, na tecnologia, uma possibilidade de navegar num mundo que ninguém estava fazendo, enquanto outras estavam entrando na onda do vamos lá, né? Então, assim, quando a gente olha para esses cenários, né, que hoje é o online e offline, qual que é a melhor saída, o que é melhor? Eu acho que as duas coisas são boas e as duas coisas podem e devem criar os seus canais de distribuição para o seu negócio ser cada vez melhor. Mas quando a gente pensa num olhar futuro, a inteligência artificial está aí. Então, como é que você pode criar processos
produtivos para o seu negócio, para você ter mais tempo para ter estratégias, para você ter mais tempo para cuidar daquilo que é relevante, né? Porque a inteligência artificial, ela tá aí, gente, para ajudar nos processos, nas questões repetitivas dos negócios, e ela não tá aí para roubar a cena daquilo que é a experiência, daquilo que só o humano dá. O robô nunca vai dar um sorriso, uma diversão, ele não tá ainda preparado para isso, né? E eu acho que dificilmente a gente vai conseguir dificilmente, estou falando hoje, não sei, a gente não sabe lá na frente, mas olhando as dinâmicas, eu acho que dificilmente essa interação, né, ombro a ombro, das pessoas vai ser roubada pela inteligência artificial. Mas é uma coisa que está aí a nosso favor, então como é que a gente usa isso, né? E como é que a gente educa as novas carreiras, as novas profissões, para que elas também se beneficiem dessa sobra de tempo que a tecnologia traz para a gente, né? Quando faz os trabalhos repetitivos, e deixa espaço para a gente criar novos cenários, de novas formas de interagir com as pessoas, de oferecer produtos, de oferecer demandas, né? Criar ofertas que vão atender as demandas e as necessidades e os desejos dos nossos clientes. Então, eu acho que num cenário geral é isso, né? Então, a solução, na minha visão, é integrar as duas coisas, utilizando a tecnologia para minimizar as repetições do seu negócio. E você usando o seu tempo para expandir naquilo que o negócio pode contribuir com o seu cliente, olhando para as necessidades dele, para os desejos dele, criando novos produtos, criando novas ofertas para atender esses desejos, criando promoções, criando interações em relações com os clientes. Bom, mas como é que é o processo da gente fazer essa transição, né? O que a gente precisa cuidar? Mas antes eu vou responder a pergunta do William. E aqui a Riba fala que no supermercado você pede pelo WhatsApp, olha lá. O mundo digital está beneficiando a quem se aplica e tá ganhando mais, principalmente para as mulheres que tem que dar conta de tudo. Falou e disse, né? Os homens também, tem muitos homens que moram sozinhos e que precisam dar conta e aí usam dessa tecnologia para poder, até porque o homem acho que muitas vezes não gosta de ir no supermercado, né? Bom, respondendo a pergunta do William, melhor maneira de gerenciar o tempo, eu acho que primeiro é a gente criar as prioridades que a gente tem para atender e os prazos. Eu acho que assim, não dá pra gente falar de tempo, de gerir tempo, se a gente não tem na nossa cabeça o que é o foco, o que é a prioridade e o tempo que eu tenho para fazer isso. Então, às vezes eu tenho algumas demandas que eu preciso ao longo da semana entregar. Então, como é que eu administro isso, né? Assim, criando uma agenda. Uma outra coisa que eu acho que é importante é assim, trabalhos repetitivos, por exemplo, eu tenho que criar conteúdos para o meu canal. Vou dar um exemplo aqui. Então eu vou pegar toda segunda-feira de manhã e vou me dedicar a criar os conteúdos. Aí eu tenho que fazer os vídeos. Então toda segunda à tarde eu vou fazer os vídeos. E aí eu já mato uma coisa, né? Eu mato tudo de uma vez. Boa noite, Guto. Eu mato todas essas experiências de uma única vez, porque facilita o meu trabalho, né? A otimização do meu tempo. Vou trazer um exemplo que eu acho que eu sempre falo quando eu falo dessa questão de gerenciar tempo e processos produtivos, né? E eu tô falando aqui de questões repetitivas do nosso trabalho. Eu fazia consultoria para uma empresa que tinha duas pessoas que trabalhavam, uma cuidava da parte de assistência técnica e a outra cuidava da área de compras. E as duas sentavam uma em frente à outra e tinha um murinho que dividia elas, né? E a pessoa da assistência técnica recebia o conserto e tinha que passar para a área de compras, para a área de compras poder dar entrada e liberar, enfim. E a menina da assistência técnica recebia produto o dia inteiro.
o dia inteiro ela tinha concerto que ela recebia. Então, ela só fazia isso, né? Ela cuidava dos concertos, gerenciava os concertos. Então, à medida que ia chegando, ela ia fazendo as liberações e ia colocando no murinho. A menina de compras fazia a parte de compras, fazia toda a estatística de compras, fazia acompanhamento de fornecedor. Ela tinha um trabalho mais amplo que ia além do trabalho de só precificar o concerto e mandar embora, né? Olá, Palmira, boa noite. E aí, o que era interessante, né? A gente chamava a pessoa de compras para conversar, ela tinha muito trabalho, obviamente tinha trabalho para fazer, mas nunca tinha tempo. Nós não temos tempo, não tenho tempo, porque é muito tempo, muita coisa, não tenho tempo, não tenho tempo. E aí a gente foi acompanhar como é que era esse trabalho para entender onde que estava o gargalo, né? A gente tinha que entender onde estava o gargalo daquilo. E aí a gente percebeu que toda vez que encostava no murinho um concerto ali, ela já pegava e dava entrada. Então ela ficava o dia inteiro dando entrada de concerto, porque ela não criava uma forma de juntar tudo e, por exemplo, até às 5 horas da tarde eu vou receber tudo, entre 5 e 6 eu vou liberar, porque aí já está liberado para o dia seguinte. E isso, quando a gente fez essa descoberta, para ela foi uma surpresa, porque ela percebeu que o que ela gastava praticamente o dia inteiro fazendo, porque pega do murinho, sai do sistema, entra no sistema na área de compras, ou para de falar com o fornecedor, ou para de cobrar o fornecedor, ou para de fazer o que está fazendo, ou para de dar entrada naquela compra para dar entrada naquele concerto, né? Sai de uma tela, entra na outra, dá entrada, etiqueta, põe no outro murinho. Aí pega no... Gente, isso eu tô falando assim, logicamente eu tô exagerando, mas no geral o que eu tô querendo dizer é assim, a hora que ela começou a perceber que ela juntou as tarefas todas num lugar só e começou a otimizar o tempo dela, porque ela pegava, entrava na tela de concerto uma única vez, fazia todos, liberava todos, etiquetava todos, e em 1 hora ela resolvia um trabalho que ela ficava o dia inteiro fazendo. Então eu acho que quando a gente cria blocos de trabalho, isso ajuda muito, né? Respondendo então a pergunta do William, eu espero ter ajudado. Olá, Regiane, boa noite. E então, assim, voltando à questão de como fazer esse movimento do online, do offline para o online. E aí eu vou falar da minha experiência, né? Confesso para vocês que eu achei que eu ia tirar de letra. Vai ser baba de moça, vai ser super tranquilo, vai ser super fácil, né? Eu trabalho com mentoria personalizada, né? Eu fazia muitas mentorias personalizadas. E aí, o que acontece? Olá, dona Marlene, boa noite. Eu, até hoje, pegando um exemplo, atendi uma cliente e aí conversando com ela, pra gente fazer o trabalho, né, da mentoria com ela, eu percebi como é personalizado, eu tenho um trabalho tete a tete. Eu percebi que não adiantava nesse momento para essa cliente específica. Oi, Ricardo, bem-vindo, boa noite, estou aqui no Brasil. Agora são 7h58 da noite aqui, onde eu estou. E então eu tô contando dessa história da cliente para vocês entenderem que meu trabalho realmente é personalizado. E aí, atendendo essa cliente, conversando com ela, eu percebi que não adiantava eu aplicar minha metodologia para ela nesse momento do negócio que ela está vivendo. Que o ideal seria criar um novo jeito. E aí eu criei com ela o espaço para perguntas e respostas. E ela ficou super feliz porque vai atender a necessidade dela. Então, assim, eu sempre tive um trabalho muito personalizado, né? E aí, quando eu fui para o online, eu comecei a ver aquele universo de possibilidades. Nossa, aqui o ambiente é infinito, gente. Nós estamos falando de um ambiente, assim, nós estamos falando de uma escala mundial de atendimento, né? Se você pensar, você pode atender... Se o mundo fala português, você vai falar com todo mundo, né? Se você fala inglês, você vai falar com todo mundo. Então você tem um universo, uma gama de possibilidades muito grande que o online permite. E aí, eu também tenho saudades, muita saudade da senhora. E aí,
o que acontece? Eu me vi naquele ambiente, né? Então, nossa, que uau, as coisas vão acontecer, eu tenho a metodologia e enfim. Só que quando você vai para o mundo online e você vê o universo de possibilidades, olá, olá das bonecas, boa noite. O que acontece? Você não quer perder nada. Aí eu tô falando pela minha experiência, tá, gente? Tô falando como eu conduzi e como eu estou vendo conduzir agora. Então, eu me vi numa coisa assim, nossa, o mundo tá aqui. Então, eu não vou perder nada. Então, eu comecei a falar de negócios para todo mundo. Aí, então, eu vou falar para todo mundo. Nossa, vou falar para todo mundo, porque afinal de contas, o mundo tá aqui. Quem falar português vai me entender, né? Então, eu comecei a falar com pessoas que já tinham um negócio, né, e que queriam melhorar o negócio. Aí eu comecei a falar também com pessoas que tinham um projeto e queriam transformar esse projeto em negócios. Eu queria falar com pessoas que estão numa empresa e querem aprender sobre negócios para poder melhorar suas carreiras. Enfim, eu resolvi falar com todo mundo, porque afinal de contas, eu tô nesse universo aqui, diferente do presencial, onde eu tinha uma limitação. Eu falava com pessoas que já tinham negócios e que às vezes aparecia uma ou outra que tinha um projeto, mas o grande escopo eram pessoas que já tinham um negócio e que estavam querendo melhorar os seus negócios. Ok. Muito bem. O que acontece? Eu comecei a falar com todo mundo e comecei a não falar com ninguém, né? Porque você não tem um foco de conversa, você não tem um foco você não tem objetividade naquilo que você está falando, você não consegue transmitir o contexto do teu negócio a partir da tua fala, né? Ou da tua imagem. Então você fica confuso e o cliente também. Então o primeiro grande desafio que eu vivi foi perder o medo de focar. Muitas vezes a gente morre de medo de focar porque acha que vai estar perdendo, mas na verdade não, a gente está ganhando porque você vai conversar com aquela pessoa e obviamente outras pessoas vão vir também, porque se identificam com a tua fala, se identificam com a tua forma de falar, com a tua forma de ver o teu produto, com a tua forma de vender o teu produto. Então, não tenha medo de focar, nunca, não tenha medo, porque... Oi, Rê, boa noite! Não tenha medo de focar, porque esse receio do foco, né, na linguagem para o cliente que você quer atingir, isso você só vai perder, né? E isso estou falando por experiência, tá? Quando eu comecei a entender que não, eu preciso focar, eu facilitei o meu processo. A outra coisa foi a questão de criar os conteúdos para as redes sociais, que também é um tremendo desafio para quem está acostumado, às vezes, a vender o seu negócio no presencial ali, né? Você tá com a loja aberta, o cliente vem, ou você tá você tem a sua rede de contatos, então as pessoas vão indicando. Então são formas de vender no offline que às vezes no online precisam ser adaptadas. Então eu percebi também a questão de melhorar ainda mais a visualização das minhas redes, os possíveis canais que eu tinha que focar, né, que eram completamente diferentes do mundo offline, né? Do offline você tem formas de abordar o cliente que às vezes no online é completamente diferente. Então também é uma adaptação, né? Também é um processo que a gente tem que viver. É exatamente o mesmo exemplo que eu vou dar da empresa da minha família. A empresa da minha família veio do setor atacadista para o varejista. E para o fundador, meu pai, era tudo a mesma coisa, né? Eu saio do mundo atacadista, aqui eu faço assim, eu faço ali, eu tenho tantas peças de cada em estoque. Só que quando ele foi para o varejo, ele percebeu que aquelas tantas peças de cada em estoque foi um problema, né? Porque não teve essa adaptação. Então tudo isso são processos de adaptação que a gente precisa do quê? Aí eu acho que vem o grande ponto. Primeiro, a gente tem que estar aberto às mudanças.
tem que ser resiliente, tem que ser flexível. Não dá para cuidar desse negócio do jeito que eu cuidava do meu negócio antes, que era um negócio mais próximo, onde eu divulgava para os amigos e fazia algumas coisinhas aqui ou ali, onde eu dava uma palestra ou outra, onde eu me... Não dá. No mundo online é outro cenário, é outra forma de atuar. Eu estou precisando de ajuda para aprender, e aí eu percebi isso e vamos aprender para a gente poder fazer cada vez melhor, né, desse mundo online. A gente vai aprendendo para poder criar na nossa mente aquilo que é melhor para o nosso negócio, né? Então, assim, é importante a gente ter ajuda, mas é importante a gente também ter a curiosidade aguçada de entender o que está sendo dito, sabe, de não deixar na mão do outro, né? Porque isso também é aprendizado. Eu falo isso porque, por exemplo, eu não sou advogada, mas eu tinha tanta curiosidade em entender e aprender as coisas que eu fui aprendendo a ler contratos, eu fui aprendendo a ler números, eu fui aprendendo a ler divulgação, né? E isso me trouxe um olhar para negócios que me dá essa possibilidade hoje de falar disso, porque eu entendo do que eu estou falando, né? Eu tive essa chance, que é um benefício de uma pequena e média empresa, né? Que te dá essa possibilidade. Então, quais são as qualidades que a gente precisa ter? Primeiro, essa de observação, de sensibilidade à mudança, né? De estar aberto à mudança, de estar aberto a novas possibilidades, de entender que aquele formato que era antes hoje já não é mais, ele não é mais o mesmo, ele não é dessa forma, e se eu quero continuar neste formato, eu tenho que me readaptar. Segundo, observar. Eu, empreendedor, observo tudo que está acontecendo o tempo todo. Não só as métricas, mas os comportamentos, a forma de atuação do cliente, da gente, como eu me sinto nesse novo cenário, como é que eu lido com esse novo cenário, como é que eu lido com os desafios desse novo cenário, né? Então eu estou num processo de observação, uma qualidade muito rica para ajudar a gente até na questão das mudanças, né? Então quando eu estou me observando o que está acontecendo à volta, eu tenho a chance de melhorar a minha forma de mudança. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental é a gente abrir espaços, né? Eu tive, um pouquinho antes de vir para cá, estou no Brasil agora, e eu tive em Lisboa, no domingo, eu fui no Oceanário. O Oceanário é um lugar super bacana que tem em Lisboa, onde tem o maior parque aquático do mundo, e é um lugar lindíssimo, é um aquário vivo, enorme, maravilhoso, que foi montado, ficou 3 meses sendo montado, e ele é o maior do mundo, é considerado o maior do mundo hoje. E é lindo ali. Bom, e nesse lugar tem também um museu, que é o Museu da Ciência Viva, o Museu do Conhecimento. E quando eu estava andando nesse museu, eu tô falando tudo isso por conta da pausa, tá, gente? Eu fui fazer uma pausa, né? Então a pausa me possibilitou enxergar coisas que eu não via. E aí, naquele cenário ali, eu fui navegando ali pelo Museu de Ciência, e eu vi tanta conexão do ensinamento da ciência com o ensinamento de negócios, que eu fiquei chocada. Eu vou compartilhar isso com vocês em lives, em posts, mas assim, são tantos conhecimentos que a ciência pode nos ensinar sobre negócios que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha visto ciência podendo me ensinar sobre gestão, sobre visão, sobre planejamento de negócios. Então, quando eu falo de pausa, na verdade é a gente abrir espaço. Desculpa, cachorro. É a gente abrir espaço. Oi, Renato, boa noite. É a gente abrir espaço para poder ter a possibilidade de usar essas outras qualidades para a gente poder parar e entender o que está acontecendo no negócio nesse momento. Por que eu digo isso?
Porque quando a gente faz essa pausa, que é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, muito, você tem que fazer uma vez por semana um olhar estratégico, um olhar, assim, de entender de fato se você está perto do seu plano, se você está entendendo aonde o seu negócio está indo, para onde ele está indo. As pessoas falam, mas eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho uma reunião aqui, outra ali, não sei o que, e acabam deixando para lá, né? Então, quando a gente faz essa pausa de parar e olhar para o negócio a partir de um outro contexto, a partir de um outro cenário, a gente consegue perceber quais são as necessidades que, por exemplo, uma mudança como essa, ou uma adaptação como essa, que é do mundo online para offline e vice-versa, podem precisar para que a gente tenha melhores resultados. Trazendo um pouquinho do que eu estou falando, né, e dessa questão das empresas terem essa dinâmica, né, serem empresas de aprendizado, empresas, hoje isso é muito incentivado, né, de você ter ambientes que criam essa dinâmica do aprendizado para a empresa, uma empresa aprendiz, uma empresa que está aprendendo com as mudanças do mundo, com a velocidade das mudanças. Eu tive num congresso em Portugal falando de crescimento, de inovação, de tecnologia, de educação, né? Um congresso enorme, de uma conferência de empresários lá de Portugal, e lá se falava muito disso, e deram exemplos de empresas portuguesas que faliram porque num tempo antes elas eram soberanas, elas comandavam todo o mercado, elas comandavam a dinâmica, elas comandavam todo o movimento do seu negócio, né? O mercado, elas dominavam o mercado. Só que elas paralisaram naquilo, entendendo que elas eram soberanas, né? E pararam de aprender, e pararam de ter dinamismo, e pararam de olhar para o universo do negócio a partir dessa ótica. Então, empresas que hoje vivem processos de falência, de dificuldade financeira, por conta disso. E isso afeta o país, né? O crescimento de Portugal, por exemplo, hoje é 0,5% ao ano. Isso é muito pouco, apesar do país ter praticamente zero de inflação. É um crescimento muito baixo e existe uma preocupação muito grande, né, da política, da economia do país, dos governantes, para poder estimular as empresas, para ter investimentos, enfim. Porque isso gera um crescimento econômico, gera melhores salários, gera todo, né, gira a economia e facilita para as pessoas poderem, vamos dizer, terem uma qualidade de vida melhor, né? Então, quando a gente está atento a esses movimentos de mudanças, né, quando a gente abre espaço para isso, quando a gente está aberto para isso, todo esse cenário facilita para que eu sobreviva no mercado que está por vir, né? Se eu acho que a minha tarefa é só uma tarefa operacional e eu tenho que fazer a tarefa, eu tenho que fazer a tarefa, eu tenho que fazer a tarefa, eu deixo de fazer aquilo que é importante. E a tecnologia está aí para ajudar a gente a fazer o que é importante, porque a tecnologia dá conta daquilo que é repetitivo, né? E essas adaptações vão acontecer, já estão acontecendo, né? Eu não estou falando nenhuma novidade aqui, mas a gente precisa estar atento a isso, né? Então, qualquer mudança dentro do negócio, e aqui eu estou falando a partir de uma mudança, né, de uma adaptação do mundo offline para o online, tem todos esses cenários, né? Então, como é que você está gerindo tudo isso? Como é que você está gerindo essas mudanças, né? Todo esse universo de velocidade do mercado, de novas formas de consumo, de novas tendências, de novos cenários, todas essas variáveis que compõem a equação, como é que você está gerindo? Como é que você está olhando para isso, né? Não estou nem falando de gerir, estou falando de olhar. Como é que você está olhando? Como é que você está abrindo espaço para olhar para esses mercados, para olhar para essas possibilidades? Porque eu digo uma coisa que eu acho que é importante. Você pode ser pequeno, médio, empresário, mas a sua gestão tem que ser grande. A sua gestão tem que ser para que você amanhã tenha um comprador para o seu negócio, né? A sua gestão, a sua forma de olhar, a sua forma de planejar o negócio tem que ter essa visão. Você pode ser pequeno hoje, mas o seu olhar para o negócio tem que ser
de uma empresa grande, para que amanhã alguém se interesse tanto por isso que vai querer comprar, né? Você está fazendo isso para vender amanhã e por muito mais, né? Para você ganhar dinheiro com a venda, nem tanto com o lucro, né? Para você valorizar o seu negócio e ganhar dinheiro com a venda. Então, não tô falando que vocês têm que vender não, tá, gente? Não é isso. Mas tô falando, se você fizer com esse olhar, você faz a coisa num movimento de crescimento, né? Um movimento de expansão, sabe assim, puxa, se eu souber que amanhã pode ter alguém interessado pelo meu negócio, o que eu tenho que ter de diferente? O que eu tenho que ter, né, que vai aguçar a vontade, que vai atrair um possível comprador, que vai atrair, né, que eu vou ser uma empresa que, apesar de pequena, eu tenho uma grande gestão, eu tenho uma gestão grande, importante, eu faço isso de uma forma grande, né, como uma empresa grande. Então, eu acho que olhando para todos esses cenários e trazendo realmente que a hora que eu percebi essa questão do foco, a hora que eu percebi essa questão de adaptar os mundos, né, que eu não podia mais fazer a coisa como eu fazia, na hora que eu fui percebendo tudo isso, as coisas estão começando a ganhar um novo rumo dentro do meu trabalho, né, a linguagem está começando a mudar, assim, mais focada, para um perfil, né? E aí o resto vai vir, e as construções vão vindo, os cenários vão se reconstruindo, e a gente cada vez mais vai chegando naquele lugar que é o nosso lugar, né? Mas o importante é que não vire uma fotografia plantada num quadro, mas sim um processo dinâmico que eu vou tirando foto toda semana. Toda semana tem uma foto nova ali, né? Do que é o meu negócio, como é que ele está sendo construído, quais são as variáveis que estão causando mais impacto nesse momento, as que estão causando menos, como é que eu vou cuidando disso de tempos em tempos para poder criar realmente o melhor negócio que a gente pode ter. Então, eu acho que muito obrigada, muito obrigada. Bem-vinda, Thaís. Eu acho que assim, por hoje fica a dica, né? Eu queria falar sobre isso. Na verdade, eu mesma me entrevistei, porque o Super Talk é um ambiente de entrevistas, mas eu acabei não me entrevistando, eu fui falando. e acho que foi legal, assim, para mim fazer essa experiência também é uma experiência, né? Porque eu acho que eu nunca tinha feito, assim, uma live grande. E eu sempre faço entrevista, eu adoro fazer entrevista, porque eu vou perguntando e é a pessoa que responde, né, gente? Aqui não, aqui eu tava perguntando pra mim. E se vocês tiverem algum conteúdo que vocês tenham dúvida, que queiram, de repente, que a gente elabore por aqui, eu trago alguma pessoa que possa falar sobre o tema, estou super aberta, façam comentários, quem tiver dúvida, ponha suas dúvidas aqui. Que bom, Jaque, fico feliz que você gostou. Quem quiser compartilhar depois, né, assim, fiquem à vontade. E a ideia é que a gente vá trazendo mesmo novos conteúdos. A semana que vem, gente, nós vamos ter uma live. Quem tá com dificuldade de construir o perfil do seu cliente, eu vou fazer uma entrevista com uma pessoa que vai super ajudar você. Então, preste bastante atenção nas perguntas que eu vou fazer, porque essa entrevista vai estar demais, vai ser incrível. É uma forma da gente olhar para o futuro, né, a partir dessa entrevista, olhar possíveis comportamentos, olhar, enfim, novas formas de visão, né? E é uma convidada muito especial, uma menina de 9 anos que eu vou entrevistar semana que vem, que é a minha sobrinha Nicole. E ela ficou super feliz porque ela tem um blog e ela quer crescer o blog dela lá, o Instagram dela, que tem 100 curtidas, curtidores, seguidores, ela quer crescer isso. E aí eu convidei ela para fazer, ela ficou super feliz e eu vou fazer perguntas como se eu estivesse construindo o perfil de um cliente. E aí a partir disso ela vai respondendo e a gente vai vendo como é que o jovem hoje, né, uma criança de 9 anos que já tem hábitos de consumo, que já está no mundo, né, no universo de consumo, pode contribuir com o seu negócio, né, a partir do olhar dela e das minhas perguntas, como é que isso pode contribuir com o seu negócio. Bom,
Beijo grande para vocês, que bom que vocês gostaram. Bem-vinda, Célia. Célia chegou no finalzinho. E então é isso, gente. Então, quem tiver dicas, coloque aí, a gente vai respondendo e vai trazendo conteúdos. E semana que vem vai ser muito bacana se você quer aprender a construir o perfil do seu cliente através das perguntas. E se você quer conhecer um pouquinho mais do universo dessa geração de adolescentes que está por aí, né? O que elas pensam, como elas pensam, porque essas pessoas podem ser seus futuros clientes lá na frente, tá bom? Então, um beijo e até a semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.